Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver a derivada pela definição. Como podem ver, temos duas definições de derivada. As duas são utilizadas, normalmente utiliza-se mais esta primeira da esquerda, também se utiliza a segunda, as duas estão corretas e os exercícios podem-se fazer todos por uma ou por outra. Então, temos aqui um exercício, seja f de x igual a x², calcule f' de 1, pela definição de derivada. Claro, se fosse pelas regras, derivávamos o x², que é 2x, ao substituído por 1, fica 2 vezes 1, que é 2. O resultado vai ter que ser 2. Então vamos ver pela definição, se confirma. Então, o f' de 1, pela primeira fórmula, é o limite, quando o x tende para 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, ou seja, foi substituído aqui no sítio do A, tenho o número 1, no sítio do A tenho o número 1 e na fórmula vou substituir o A por 1 nestas três posições, aqui no f de A, no x menos A, e aqui no A vou substituir por 1 porque está a ser pedida a derivada no ponto 1. Agora vou substituir, vou à função e vou substituir, então fica limite, quando x tende para 1, o f de x é a minha função, que é o x², menos, então vamos ver aqui à parte, o f de x do enunciado é o x², o f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Então fica x² menos 1 sobre x menos 1. Epa, este traço ficou mesmo mal. Ao substituir o x por 1, vai dar 1 ao quadrado menos 1, que é 0, e 1 menos 1, que é 0, uma indeterminação. Este é um limite simples de levantar a indeterminação. Vamos levantar a indeterminação com uma fatorização simples. Limite quando x tende para 1, de x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1. Então, vai cortar os dois fatores, o x menos 1 com o x menos 1, e sobrou um x mais 1. Faltam aqui o 1, fica limite então, quando x tende para 1, x mais 1, que é 1 mais 1, que é 2. Então, como era previsto, a nossa derivada vai dar 2. Vamos fazer o mesmo exercício, mas pela outra fórmula. Então, vamos fazer o mesmo exercício, mas pela segunda fórmula. O f' de 1 é o limite quando o h tende para 0. Aqui é sempre o h tender para 0 e o a é o número 1. Fica 1 mais h menos f de 1 sobre h. Vamos fazer a substituição. Vou fazer aqui um cálculo auxiliar. O f de x é o x². Preciso do meu f de 1 mais h e do meu f de 1. O f de 1 já tinha calculado no anterior. Então o f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. E o f de 1 mais h é substituir o x por 1 mais h. 1 mais h ao quadrado. Normalmente esta fórmula dos h's dá mais trabalho. Muitas vezes o processo é sempre ou colocar em evidência ou fazer a regra de Ruffini, com a fórmula dos h's. Quando há raízes, ainda fica às vezes um bocadinho mais complicado. Mas pronto, as duas funcionam e escolherão a que achem melhor. O f de 1 mais h fica então, substituo 1 mais 2h mais h quadrado menos o f de 1, que já calculei que é 1, há um corte e vou colocar em evidência. Então os uns cortam e vai-me dar uma indeterminação
do tipo 0 sobre 0. 2h mais h quadrado sobre h. Dá 0 sobre 0, que é indeterminado. Agora, ponho um h em evidência. E vou fazer o corte dos h's, que é o fator que estava a anular o numerador e o denominador, era o h. Ao substituir, mas ainda vou fazer a indicação, 2 mais h, fica 2 mais 0, que é 2. E claro, tinha que dar a mesma coisa. Vamos fazer a seguir outro com uma raiz quadrada. Então, temos aqui um segundo exemplo, f de x igual a raiz de x e queremos calcular f' de 2. Vou usar a fórmula da esquerda. Então fica f' de 2 é o limite, quando x tende para 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Então vamos fazer aqui o cálculo auxiliar com as substituições. Já sabemos que o f de x é raiz quadrada de x, o f de 2 é a raiz quadrada de 2. Ao substituir, vem limite, quando x tende para 2, f de x é raiz de x, o f de 2 é a raiz de 2 sobre x menos 2. Ao substituir, vai aparecer a indeterminação, 0 sobre 0, indeterminado. Normalmente aparece a indeterminação só em funções definidas por ramos. Por vezes, se não forem contínuas, pode dar infinito. Ou, se estivermos a calcular a derivada, num ponto em que a função não é diferenciável. Ou seja, um ponto em que a função, de facto, não tem derivada. Muitas vezes são pontos que não pertencem ao domínio da função. E por vezes até são. Então vai f' de 2, limite, quando x tende para 2, vou multiplicar e dividir pelo conjugado do numerador. Porquê? Porque é onde aparecem as raízes. O objetivo é eliminar as raízes, pelo menos do numerador. Aqui, este bocadinho. Por aqui os parênteses, para ficar um pouco mais correto. Não se esqueçam que o objetivo é aparecer o caso notável da diferença dos quadrados, que é o a menos b. A mais b dá a quadrado menos b quadrado. Então fica limite, quando x tende para 2, o quadrado do primeiro. Este 2 não ficou muito bem. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sobre agora um corte. E continua o cálculo. Isto é mais um cálculo de limites do que outra coisa. Também podem ver o vídeo sobre o cálculo de limites. X menos 2. Faço o corte. Limite quando x tende para 2. E agora a substituição. Um sobre 2 raiz de 2. Racionalizo. E vai dar raiz de 2 sobre 4. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil.
Até ao próximo vídeo e se gostaram ponham um like e subscrevam o canal.